E vou me apresentar porque chegou bastante gente nova e tem muito tempo que eu não faço uma live. Então, tem muito tempo que essas pessoas, na verdade, nunca me acompanharam numa live. Eu vou me apresentar para vocês, tá? Meu nome é Carolina Mello. Eu sou, além de dona e proprietária daqui do ateliê Carolina Mello Sucre Boutique, eu sou professora presencial e online de bolos e macarrons, tá? Então, eu tô montando aqui uns bolos para um editorial e resolvi mostrar a vocês, falar um pouquinho para vocês de como é todo esse processo aqui de montagem do ateliê para que o bolo fique seguro. Então, eu vou falar, vou mostrar os benefícios da montagem segura e vou mostrar também onde você pode errar para que, enfim, pode ser que aconteça alguma coisa com o seu bolo. Então eu vou aproveitar esse tempo para dar também um conteúdo para quem chegou agora e me conhecer um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu peguei do zero, só separei os recheios mesmo que eu tinha aqui. Esse é um bolo que eu vou fazer para depois tirar foto, vou fazer uma foto bem linda, inclusive, para vocês. E é o meu bolo xodó. É o meu bolo de limão siciliano com blueberries. E ele tá aqui inteirinho, peguei da geladeira justamente para vocês acompanharem comigo a montagem do zero. Antes de eu começar a montar da forma que eu gosto, eu preciso falar para vocês que existem sim outras formas de montagem que também são seguras. Eu gosto de fazer uma montagem livre. O que é uma montagem livre? Eu vou empilhando os bolos aqui e vou orando a Deus para que ele não tombe, brincando. Na verdade, eu vou montar os bolos com técnica, com segurança, um em cima do outro, sem nada para parar. Eu posso também, caso eu não tenha, ou se você também não tiver segurança de fazer uma montagem livre, você pode usar aqui o aro, tá? Geralmente o aro ele tem exatamente o diâmetro do bolo, então o meu bolo é de 15 centímetros, eu tenho um aro de 15 centímetros de diâmetro, tá? Ou você pode montar dentro da forma que você assou o bolo. Só toma cuidado, né? Você certifica para que a forma seja de fundo removível, porque aí vai ficar muito mais fácil para você tirar o bolo daqui depois, tá? Bom, existem esses 3 tipos de montagem. Os 3 tipos de montagem são completamente seguros. Você pode alternar, inclusive, não precisa... eu só vou montar, só posso montar no aro, ou só posso montar na forma, ou só posso fazer montagem livre. Na verdade, existe um tipo de bolo que eu faço aqui no ateliê, que é o brulê, que ele precisa ser montagem livre até o final, sem acetato. Vamos lá, acho que eu já peguei o jeito, aí começa a falar, daqui a pouco a live dura 2 horas. Ó, tá etiquetado aqui, eu deixo separado meu bolo gelado, deixo separado assim, e aí escrevi o que eu vou fazer a decoração. Vou dar spoiler? Não, né? Então, não vou. Bom, tenho aqui 3 discos de massa que eu vou cortar ao meio. Porque eu gosto dessa camada um pouco mais fina da camada de massa, tá? Se você quiser montar dessa forma, colocar mais recheio, uma camada mais grossa de recheio, também não tem problema. Coisas que eu sei que vocês vão me perguntar aí já já. Qual é a espessura da massa que fica cada disco de massa? Fica em torno de 2 centímetros, 1,5 a 2 centímetros, tá? Ó, eu venho cortando. Não gira a massa. Gira sempre o cortador, aqui o nivelador, e tirei. Vou separar. Uma dica legal é corte todas as massas. Por exemplo, você tem 3 bolos, né? Vamos lá, 3 bolos para poder cortar. Coloca todos 3 aqui, faz o corte todo de uma vez, para otimizar a sua produção. Depois você limpa a bancada e aí começa a montagem, tá? Ó, vou fazer novamente. Esse barulho não tá legal, espera aí. Pronto. Eu tô girando somente o nivelador. A minha massa tá parada. Isso aqui ajuda a não quebrar a massa, tá? Por mais que ela esteja gelada,
esse bolo é um bolo mais fofinho, então é delicado, eu preciso tomar cuidado. Vamos lá. Pro último. Oh, meu Deus. Foi. Bom, vou deixar aqui separado e venho pro meu cake board para fazer a montagem. E aí é o seguinte, eu posso colar, eu preciso colar esse bolo de alguma forma. Então eu posso usar o recheio que eu tô colocando aqui, que no caso é ganache de limão. Se eu quiser fazer uma colinha de ganache, eu posso fazer. Eu posso fazer sim uma colinha de buttercream, que é inclusive a que eu mais uso aqui para otimizar o tempo, ou eu posso usar glucose. A glucose, ela é ótima, porque assim, o bolo não tem nenhum perigo de sambar, de escorregar no cakeboard, até se o seu cakeboard for mais lisinho ou se for de vidro, pode acontecer dele sambar, então eu sempre aconselho a colar com glucose, tá? Até no calor também é mais indicado usar a glucose. Então peguei aqui com a espátula, vou colocar no meu cakeboard. E aí eu venho com um disco de massa mais retinho, tá? Com o bumbum do bolo e coloco aqui. Vou centralizar. Calda. Vamos lá. Eu sei que vocês veem várias vezes nos stories eu molhando bastante o bolo. E aí eu vou explicar um macete para vocês que é uma dica legal, interessante para que vocês usem aí também. A parte de baixo você não molha muito, que é a parte que sustenta o bolo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só um pouquinho, até porque a minha massa ela é muito fina e ela já é úmida. Eu molhei só um pouquinho aqui. As outras camadas, conforme eu vou subindo camada de bolo, eu vou aumentando a quantidade de calda. Fechado? E isso daí vai ajudar o seu bolo também a ficar seguro. Vamos lá para a cinta de contenção. Aqui eu estou usando o bico 1A, perdão, bico 2A da Wilton. Ele tem mais ou menos, um pouco menos de 1 centímetro de diâmetro. Fiz aqui a minha cinta e vou fazer a primeira camada de ganache de limão. Tem alguém falando alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver? Estão dando oi. Bolo de quê? Bolo de limão, massa de limão siciliano com blueberries. O recheio é ganache de limão. Ó, tô fazendo a primeira camada de ganache de limão. Vou para a segunda camada. Vou molhar. Aqui eu já vou molhar um pouco mais. A segunda camada eu vou colocar geleia de frutas vermelhas. Então, ó. Tô fazendo a minha cinta de buttercream. E aí, quando eu coloco, isso é uma dica valiosíssima que você pode usar também na sua produção. Quando eu uso recheios mais moles, no caso a geleia, ela é bem fluida, bem molinha, eu gosto de fazer como se fosse uma cinta dupla. Então aqui tá a minha cinta de buttercream, e aí eu venho com ganache ou brigadeiro e faço uma outra cinta aqui na parte de dentro. Isso aqui é estritamente obrigatório? Não, mas meu bolo nunca caiu. Eu nunca derrubei um bolo na vida, graças a Deus, que continue assim, em nome de Jesus. Porque eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Então, assim, se eu puder reforçar a segurança, eu vou reforçar. Então, eu gosto de mandar o meu bolo assim, com uma cinta dupla, quando tem um recheio mais mole, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou colocar ele todo de geleia no bolo, no cakeboard não, Carolina. É uma camada grossa de geleia, tá? Eu não vou colocar ganache por cima. Então eu completo aqui uma camada grossinha de recheio de geleia de frutas vermelhas. Bom,
Segunda parte, né? Segunda o disco de bolo vem aqui. Segunda massa, na verdade. Terceiro disco de bolo. Vou molhar e agora eu já vou molhar um pouco mais. Essa calda aqui, ela é uma calda de baunilha com limão. Então eu fiz, peguei o óleo essencial de limão, água, extrato de baunilha, não coloco açúcar e aí eu vou molhar o meu bolo. Eu não gosto muito de colocar açúcar na calda porque eu prefiro que o bolo não fique tão doce, tão assim, tem gente que não gosta. E pro meu paladar, eu gosto dele menos doce, mais cítrico, tá? Mas se você quiser colocar, fazer a calda básica de açúcar, também não vai te impedir, não vai mexer na estrutura do bolo. Bom, continuar. Ah, Carol, o bolo tá tortinho. Tá, não tem problema. Depois que a gente finalizar, a gente consegue acertar ele no acetato. Tá tortão. Essa camada aqui, eu venho toda de ganache. Nossa, tá me dando um déjà vu, porque eu montei tanto esse bolo, tanto no início. Ontem, assim, eu dei uma entrevista, a gente postou aí, e eu falei um pouquinho do início. E, assim, foi o bolo que realmente me trouxe até aqui. E foi super coincidência montá-lo agora na live. Mas eu sou, assim, apaixonada por esse bolo. Bom, momento emoção. Vambora, vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte. Cheguei, eu vou colocar mais 2 camadas, tá? Cheguei na 4ª camada. Eu tô ruim de contagem hoje. Cheguei na 4ª camada. Pra eu ficar mais segura, vocês também, quem tiver toque aí, eu já posso vir com o acetato, já que a minha montagem é livre, e ó, eu já arrumo aqui o meu bolo. Pronto. Já vai lá, atende o telefone, vai olhar o Instagram, ver se alguém postou algum bolo bonito, enfim, faz um comentário. E aí aqui você já fica mais tranquilo, tá? Pro bolo brulê, que é um bolo que a gente usa maçarico, eu não poderia fazer isso aqui. Eu só coloco o acetato depois da última camada de recheio maçaricada, tá? Mas aí é outro assunto. Eu só preciso que vocês saibam que a gente faz mais ou menos nesse estilo sempre que eu vou montar, que a gente vai montar bolo aqui no ateliê. Bom, continuando. Ah, Carol, por que você não coloca direto, então, o acetato e já não começa com acetato? Poderia fazer? Poderia, não tem problema. Só acho que fica um pouco mais complicado. Ele dificulta pra gente poder fazer uma cinta fininha, pra cinta não ficar muito grossa, a cinta de contenção. Então, quando você coloca, tenta colocar a cinta, fazer a cinta de contenção com o bolo lá embaixo, você acaba fazendo mais grossa a cinta. Então, assim, é mais chato de você conseguir montar um bolo, tá? E, assim, também o que pode acontecer é na hora de você colocar, se a sua massa for mais fofinha, como é o caso daqui, mesmo gelada, então na hora de você colocar a segunda camada, pode quebrar. Então é por isso que eu prefiro começar com a montagem livre e depois eu venho com o acetato, tá? Bom, vamos lá. Vou fazer aqui a minha cinta dupla de ganache. E venho sem pena de geleia. Foi. Muita gente me pergunta também se eu peso o bolo. Esses bolos, eles já foram pesados, já fiz a conta, já fiz a ficha técnica dele, já sei exatamente quanto eu gasto em cada bolo, cada recheio. E a partir disso, eu precifiquei o meu bolo. Depois, eu não fico pesando o bolo aqui o dia inteiro no ateliê, eu vendo por fatia. Então, sim, ele pode haver uma alteração, mas é muito pequena porque a gente segue exatamente o que foi feito na ficha técnica, a gente tem uma linha de produção organizada. Fechado? Bom, vamos lá. Vou na 5ª camada. Se eu quisesse terminar aqui, eu já poderia. Inclusive, eu acho que vou fazer, porque senão ele vai ficar muito alto. Vocês me permitem? É até melhor, porque aí eu vou explicar uma coisa diferente para vocês. Ó, se eu fosse terminar
Se eu tivesse a intenção de terminar aqui sem ter testado, eu colocaria o bumbum do bolo, teria feito isso aqui para poder ficar mais fácil, não ter muito farelo na hora de tirar, de espatular, enfim, né, na hora de finalizar aqui o meu bolo com buttercream. Mas não foi intencional, tá? Eu fui medindo aqui. Como é um bolo meu, eu vou colocar com 4 camadas, porque eu acho que a altura dele tá tranquila. E aqui do ateliê também a gente vende com 4 camadas de massa, com 4 camadas de recheio e 5 camadas de massa. Então, assim, eu vou finalizar dessa forma. Tá, e aí o que eu vou fazer para não haver nenhum farelo na hora da espatulagem? Eu já venho aqui, ó, um pouquinho com buttercream, vou fazer uma camada bem fininha, que também não é obrigatório, mas eu vou fazer como se fosse já, ó, o topo dele. Depois que esse buttercream ele estiver gelado, não tem mais farelo, tá? Até se você quiser passar, vou pegar uma outra espátula aqui. Ó, se você quiser passar e já alisar, você pode. Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou limpar o meu cakeboard. Bom, esse bolo aqui, ele vai para a geladeira descansar por no mínimo 12 horas de descanso, tá? E aí, o que eu faço aqui no ateliê e que eu acho legal passar para vocês? A gente, como tem uma linha de produção organizada, a gente monta todos os bolos. Eu monto todos os bolos do ateliê e geralmente ele passa mais de 12 horas descansando. Então, às vezes 16, às vezes 24, às vezes até 36. Ah, mas e a validade? A validade do bolo, ela tem ali uma média de 5 dias. E ela passa a contar a partir do momento que você monta o bolo, do bolo pronto, tá? A gente fez todos os recheios, fiz a massa, tá tudo direitinho, e a partir do momento que eu montei o bolo, vai começar a contar essa validade, tá? E vamos lá. Perguntas, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ó, quantos centímetros tem cada massa? Tem mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros aqui, tá? Calda, tem alguma dica para não ficar seco ou molhar demais? Você pode pesar. Tudo é teste. Eu não conheço a sua massa, tá? A minha aqui, eu conheço, eu sei o quanto de calda ela aguenta. E, na verdade, ela nem precisaria de tanta calda assim, porque a gente faz uma massa amanteigada que é uma massa macia e molhada, graças a Deus. Mas é legal você testar. Então, bolo, gente, por mais que a gente passe todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, você que está na sua cozinha, o seu forno é único, a sua mão é única, você é único, um ser humano ali. Então, você vai montar do seu jeito, da forma que funciona para você. Lógico, usando toda a técnica, todo o conhecimento que você adquiriu, mas precisa testar. Então, vale a pena sim você testar a quantidade de calda que a sua massa aguenta, pesa ela, vê direitinho, ó, essa primeira camada eu vou colocar 5 gramas de calda, a segunda camada eu vou colocar 10 gramas e vai subindo. Então vai fazendo esse teste. A gente realmente, o teste ele é um investimento, mas é muito válido. Fechado? Se eu reutilizo o acetato, reutilizo. A gente lava ele com água morna, deixa secando e eu reutilizo sim, o meio ambiente agradece. Aqui tá perguntando a diferença da massa amanteigada para massa de pão de ló para esse tipo de montagem. Bom, aqui eu só trabalho com a massa do método cremoso, tá? Tanto o método cremoso tradicional quanto o método cremoso reverso, que é a massa que eu uso de chocolate. Ela é uma massa mais pesada, mas tem mais, para mim, pelo menos, ela tem mais sabor, tá? Então, assim, ela é uma massa estruturada. Ela vai ficar na geladeira, por ter manteiga, ela vai ficar dura, vai ficar mais fácil de montar. A massa, o pão de ló, dependendo de como vai ser feito, se for do método tradicional, ele não vai ficar tão gelado, mas ele é mais maleável. Então você pode montar aqui dessa forma, não tem problema algum, respeitando o tempo de descanso também. Tanto pro pão de ló quanto para massa amanteigada, pensa sempre o mínimo 12 horas, tá? O seu bolo, você não vai ter problema. Outra dica legal aqui é que começa a dar problema no seu bolo em relação à rachadura.
Vamos lá. Se eu apertar muito, vocês podem ter visto que eu nem, apertei. Se eu começar a apertar muito o bolo, eu vou fazer como se fosse uma prensa. Então, tá apertado, tá apertado, tá apertado. Na hora que eu tirar esse acetato, ele vai querer, que nem a gente, né? Ele vai querer relaxar. E aí, vai começar a rachar. Pode rachar a cinta do buttercream ou pode rachar a massa do bolo. E aí, se rachar o bolo todo, o que você faz? Chora, né? Eu já chorei, deitada assim no chão da cozinha, chorando, falando, não quero mais confeitaria, não quero mais, não quero mais. Se rachar tudo, alguém me responde aí. Se rachar o bolo, o que faz? Eu vou te ensinar isso numa próxima live, porque você não vai chorar mais. Não é pra fazer errado, tá? Isso aqui você vai fazer certinho. Mas se acontecer, tem jeito. Pra tudo nessa vida tem jeito. Então, eu vou te ensinar numa próxima live. Então, fica ligadinho aí. Vamos repetir aqui, recapitular o passo a passo todo? Eu cheguei aqui com vocês, me apresentei. Para quem chegou na live agora, tá? Eu vou recapitular tudo. Montei o meu bolo. Peguei um cake board de 6 milímetros. Peraí que eu vou, Meu cake board, ele tem 6 milímetros aqui de espessura. Por que eu gosto de 6 milímetros? Porque ele não enverga. Ele é mais durinho. Então, é melhor que você dê preferência para o cake board de 6 milímetros. O que acontece se você montar o seu bolo aqui num cake board mais fino ou num cake board num tabuleiro, né, que envergue, que não vai dar estrutura? Na hora que você pegar esse tabuleiro, ele vai fazer assim, E aí pode rachar o seu bolo, pode inclusive dar aquelas rachaduras aqui na horizontal, que todo mundo pergunta muito, tá? Por que deu rachadura na horizontal? Provavelmente porque o seu cake board é muito fino e aí na hora que você pegou pela aba e aí fez assim, tá? A aba levantou, o peso do bolo tá aqui no meio, então vai fazer peso. É por isso que a gente sempre pega um cake board mais grosso. Tem de 6, tem de 9, o de 4 milímetros, ele já da Avaré. O de 4 milímetros, ele já é legal para poder fazer a montagem de bolo, caso você prefira um cake board mais fininho, tá? Então, sempre 4, 6 ou 9, tá? Mínimo 4. Aqui eu uso 6 milímetros. Bom, colei o meu bolo com glucose, e aí ele não sai, não samba de jeito nenhum, Colei o meu bolo com glucose e comecei as camadas aqui, fazer a montagem livre, tá? Então, quanto menos camada, na primeira camada eu coloquei menos calda e fui aumentando a quantidade de calda conforme eu fui subindo as camadas, fechado? Lembrando também da cinta dupla, caso você queira colocar um recheio mais mole. É necessário? Não é necessário, tá? Não é obrigatório, na verdade. Mas se você quiser colocar sua cabeça no travesseiro, entregar o seu bolo, chegar em casa, dormir tranquilo, aumenta ali um nível a mais ali, aumenta um nível de segurança. Vale a pena fazer isso, porque assim, a tranquilidade que você tem quando você entrega o seu bolo para o cliente, sabe que aquele bolo não vai dar barriga, sabe que aquele recheio ele não vai vazar, então assim, você já entrega o bolo e já fica tranquilo, tá? Então, pode ser... Aí, vamos lá. Ficou com quantos centímetros de altura? Esse acetato ele tem 15 centímetros. Ele deve estar assim, com meio centímetro sobrando. Então, ficou aí com 14,5, que é a média que a gente faz aqui. 14, 15 centímetros de altura, tá? Se quiser trabalhar com 4 camadas de recheio ao invés de 3, isso altera muito no preço final ou tem uma técnica para manter o preço? Perfeita a sua pergunta. Não altera. O que acontece? Aqui, a quantidade de massa usada, tanto para 4 camadas, ou para 3 camadas, ou para 5, ela vai ser a mesma. O que você vai fazer é o seguinte, você vai partir o bolo de forma diferente. Carol, explica isso melhor. Vamos lá. Vamos supor que eu peguei uma receita de massa crua inteira ali e vou dividir essa receita nas minhas assaduras, tá? Para eu fazer 4 discos de massa, eu vou colocar
X aqui de massa crua e levar para assar. Eu gosto de assar em disco separado. Então eu vou dividir a minha massa por 4 e vou colocar para assar 4 assadeiras. Se eu quiser fazer 6 camadas de massa, eu vou assar uma camada maior. Então eu vou, ao invés de dividir a minha massa por 4, a minha massa crua, eu vou dividir essa massa crua por 3 assadeiras. E aí, consequentemente, ela vai ficar mais alta e eu vou cortar ao meio. Mas a quantidade de massa inicial que você vai colocar no seu bolo é exatamente a mesma. E aí, o recheio também funciona dessa forma. Por exemplo, se você for montar um bolo com 4 camadas de massa e 3 de recheio, consequentemente, é para fazer, né? Pelo menos é o que a gente faz, a gente coloca uma camada mais grossa de recheio. Então, fica com 3 camadas de recheio, mais camadas mais grossas. E fica camada grossa de bolo, camada grossa de recheio. Que foi isso que para mim não funcionou muito bem, por isso que eu preferi porcionar dessa forma. Então, eu coloco uma camada mais fininha de recheio e uma camada mais fina de massa. Isso pode mexer sim na estrutura do seu bolo, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai montar o seu bolo todo certo, todo correto, com a massa gelada, sem rachar massa. De preferência, você olhando, tá? É por isso que eu gosto de fazer a montagem livre, colocar o acetato quando eu não preciso ficar manuseando muito a massa. E aí você vai deixar o seu bolo descansando bem mais do que 12 horas. Quanto mais fina a camada de bolo, mais tempo ele precisa para poder ficar seguro e bem estruturado. Então se programem, fechado? Se programem para que você monte o seu bolo com bastante antecedência, pelo menos aí de 16 até 24 horas eu acho legal você montar o seu bolo, caso ele tenha mais camadas. Combinado? Bom, é massa amanteigada, tá? Alguém me confirma se é essa dúvida? O que aconteceu? Ia ficar muito alto. Eu geralmente monto com 6, aqui eu ia montar com 6 e ele ia ficar muito alto e não ia ficar legal, não ia ficar bonito. Então, como é um bolo pra mim, eu resolvi parar a montagem. E aí, pra não ficar com farelo, só pra não ficar com farelo, isso aqui não é obrigatório, só foi uma dica, tá? Pra não ficar com farelo na hora que eu for espatular o bolo aqui na parte de cima, eu passei uma camada fininha de buttercream pra ficar gelado já e pra poder meio que fazer uma blindagem, um crumb coat, né? Que o pessoal chama lá fora, pra não ficar com farelinho, tá? Foi só isso. Não é obrigatório, mas é uma dica que vale a pena caso você esteja fazendo bolo para teste ou bolo para você. Combinado? Tá? Dica dada. Montei aqui. Qualquer hora dessa aí eu volto. Pode ser que eu volte hoje, inclusive, mais tarde, quem sabe, se a gente conseguir aqui. E aí eu venho com mais dicas para vocês. Isso aqui você pode começar a usar agora, tá? Então, se você tem acetato na sua casa, se você vai montar um bolo, testa essa dica que eu dei. Até se for para fazer um bolo teste para você também, testa essa dica de parar. Tá? Se você realmente precisar parar, você já pode passar aí o buttercream. E também a dica da cinta dupla com brigadeiro, ganache ou qualquer outro recheio que seja mais firme. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado. Tava um pouquinho enferrujada, mas estava morrendo de saudade de vocês. E já eu faço uma live com bastante música, cantando, do jeito que eu sei que vocês gostem. O que o pessoal, será que quer aprender agora? É verdade. Decoração, recheio, manda aí nos comentários. É verdade. Boa dica, Evelyn. Manda aí, gente, que aí, ó, tem bolo aqui, tem bastante coisa pra montar essa semana. Então, ó, o que vocês querem aprender? Que eu entro numa live aqui qualquer hora de surpresa e já explico pra vocês, já ensino. Manda aí. Tem a baba de moça que seria um sonho. Ó, essa baba de moça, ela tá lá no curso online. Ela é uma receita assim de família, que é uma receita da minha sogra. E assim, é uma receita que eu amo de paixão. Super fácil, quem é aluno sabe que é tranquilo de fazer. Então, essa baba de moça, ela tá guardadinha. Ó, pode explicar mais sobre a massa amanteigada método cremoso? Posso sim. Pode ficar tranquilo. Eu falo do reverso e do tradicional, tá? Vai ter que ficar aqui a semana toda. Vou ficar a semana toda, vou ficar rouca, mas não tem problema.